Terminando a ordem do dia, passarão agora ao tema livre, onde está escrito a vereadora Deia por 15 minutos, com direito à parte. Aumentou. Boa noite, excelentíssimo presidente desta casa, vereador Teixeira, em nome de quem cumprimento os demais vereadores amigos. Excelentíssima vereadora Selma, excelentíssimos vereadores. Todos que aqui acompanham o trabalho. A Conte, começa. A Conte, que é a Associação de Parentes. E outras pessoas que dão a honra de acompanhar o trabalho. Feitos os cumprimentos, senhor presidente, primeiramente dizer que hoje o Departamento de Educação, mais uma etapa do início do ano letivo, reuniu os professores, os coordenadores, os supervisores no SEMEC, e a gente tem daí a dimensão do quanto é numerosa a classe dos servidores da educação do município. Lotou o SEMEC, é muito bonito de se ver. Professores, coordenadores, supervisores, e outros trabalhadores da educação. Pudemos conhecer as diretoras das escolas, quase, acho que 99% se renovando, pessoas que já têm atividade nessa área. Observei que muitas das diretoras das escolas de ensino fundamental começaram a carreira em creche ou na EMEI, e elas dizendo ali da importância de fazer essa carreira na educação, e eu penso que isso é muito importante, porque elas podem dar muito mais, devem ter uma experiência acumulada enorme, e isso vai se refletir no ensino, com certeza, né? E eu tenho certeza que, como a gente sempre coloca, mais de 90% das crianças e dos adolescentes não estudam nas escolas particulares, eles estão na escola pública. Esse país é feito de pessoas que estudam na escola pública, né? Escola pública, paga com os impostos, né? E essas escolas têm um valor inestimável, muito grande. E as pessoas que trabalham estão à frente, muito maior, um valor imenso, né? Imagina deixar as crianças e os adolescentes sob o cuidado dessas pessoas que estão educando, preparando. E, evidentemente, que a gente não pode deixar de fazer uma reflexão em cima disso. Há um outro lado, a gente costuma conferir uma responsabilidade aos professores e aos trabalhadores da educação que não são deles, porque parte dessa educação ela é da casa, ela é da responsabilidade dos pais. E do próprio Estado, que tem que dar outras estruturas que sejam na área de educação, na área da saúde e do bem-estar social, para se complementar a questão do ensino, né? Então, daí a gente costuma jogar, às vezes, uma carga para cima dos professores que não é deles, né? Que tem que ter o conjunto da sociedade e o Estado assumindo isso e tudo mais. Essa reflexão acabei fazendo no decorrer da manhã, quando pude assistir esse início lá que era do planejamento municipal na área de educação, quando o secretário de Educação colocou que uma das metas é universalizar a questão da creche no 4º ano desse mandato. Isso aí é muito importante. Nós sabemos que o Ministério Público está fazendo as exigências, é uma questão que vem desde muito tempo, da Constituição de 88, da Lei de Diretrizes de Base, e agora é uma realidade. E nós vamos, com certeza, a partir dessas primeiras medidas que nós vimos o prefeito implantar,
junto com a Secretaria de Educação, que é ampliar as vagas em creche. Eu tenho certeza que nós vamos conquistar a universalização de creche daqui a 4 anos. Não tenho a menor dúvida. Eu sempre coloco que em 1997, quando eu era vice-prefeita, eu comecei uma reforma numa EMEI, que é a EMEI da Lagoinha, e comecei de uma forma muito simplista, hoje eu reconheço, que era, eu achava que como nós precisávamos de vagas em creche, era simples. Tinha que pegar aquela EMEI, fazer um banho-troca, e fazer um lactário, fazer um lugar para tomar sol e um lugar para os bercinhos. E foi feita essa reforma. Essa reforma ficou de 1997 até esse ano. Somente agora que aquela pequena sala, aquele lactário e aquele banho-troca vão ser utilizados nessa ampliação de vagas que o prefeito Binho está fazendo. Assim como uma reforma e uma pequena adaptação na Vila Sorocabana, na EMEI, e assim como outras EMEIs vão ser feitas, e essas mais de 200 vagas vão surgir ao longo de um período. Eu tenho certeza que essa comissão que está estudando como priorizar, a partir do momento em que tem um número maior a demanda é maior que a oferta, como é que vão ser encaixadas e que para quem vão ser dadas essas vagas. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, eu mesmo não queria estar na pele dessas pessoas, que é muito complicado. Mas nós sabemos que o fator econômico é preponderante, nós temos, de uma vez por todas, que tirar da linha de discussão uma questão. A vaga não é só para a criança da mãe trabalhadora. A vaga é da criança. E se a mãe, às vezes, tiver numa situação de vulnerabilidade que justifique ela deixar a criança na creche, para depois ela se estruturar para arrumar um trabalho, isso tem que ser dado, essa vaga. Porque ninguém dá a vaga para uma mãe e depois, eu vou corrigir, ninguém acaba pegando uma mãe para trabalhar e falando assim, olha, só vai ter uma semana, de um mês, para colocar essa criança na vaga, depois eu vou pagar a senhora e depois a senhora continua vindo aqui trabalhar. Não é assim que funciona. A criança tem que ir lá na creche para daí ela ter acesso ao trabalho. Então, isso é uma série de coisas que eu quero aqui registrar, que eu vejo que realmente é uma forma muito séria e importante de se iniciar uma administração. Começar ampliando já as vagas em creche. Eu penso que dessa mesma forma, a administração vai, nas próximas semanas, nos próximos meses, dar conta de resolver um problema que já vem de alguns anos, de 7 anos, que é a questão do horário de aula no Porta do Sol, né? Que é aquele horário esdrúxulo que começa às 5 e termina às 10. Eu penso que, pelo que eu estou vendo, o planejamento, a forma como que estão lidando com essa questão, a movimentação e os professores e os pais até colaborando, eu penso que nós vamos, em questão de 1 mês, 2, até resolver essa questão, e eu tenho certeza que dessa forma daí essa pendência no Ministério Público também vai deixar de existir. Na sequência, senhor presidente, deixar aqui uma palavra para aqueles moradores da Granada e da Nova Granada, que são aqueles moradores do loteamento irregular, que há muitos anos, há décadas, aguardam a regularização do seu loteamento, que nada mais é do que ter a escritura registrada, com condições de registro de cada lote. Nós sabemos que aquela família, Laine, que fez aquele loteamento, é ré numa ação civil pública e agora está na fase final, já foi determinado pela Justiça, eles contrataram uma empresa, a empresa vai ter que fazer um questionário família por família, daqueles centenas e centenas de lotes, depois a Prefeitura já teve uma série de encaminhamentos que deve ter sido feito ano passado, que é analisar questionário por questionário, disponibilizar a planta, fazer o que tinha que ser feito para a empresa poder fechar o desenho e depois individualizar cada lote. Então eu tenho certeza que o bairro Granada vai ser talvez o primeiro que vai ser regularizado, em seguida vai ter o da Barreto, Recanto e outros loteamentos que ficaram sob todos esses anos com o nome de irregulares ou clandestinos, que
à medida que eles forem sendo regularizados, eu penso que a cidade vai ter uma nova cara, né? Porque tudo que é regularizado passa a ter um valor maior. E as pessoas que já cuidam, e a gente observa que as pessoas, apesar de, às vezes, ter um lote muito íngreme, né, e ser muito custoso fazer uma obra e tudo, eles cuidam tão bem, eu tenho certeza que eles vão cuidar muito mais. Isso vai valorizar o município de Mairim como um todo. E eu encerro, senhor presidente, dizendo que a Saneaco, a empresa que vai ficar por mais 28 anos no município por conta do contrato de concessão, ela tem nesse ano de 2013, entre várias tarefas, a tarefa de trocar toda a rede de água do centro, que é para acabar de uma vez por todas com aquele problema da cor da água e do gosto da água e tudo mais. A gente lembra que, acompanhando esse contrato o ano passado, a gente buscou saber se aquela substância que eles colocavam para melhorar a cor da água, ela não trazia risco de saúde. Depois, alguns técnicos e pessoas da área disseram que não teria problema nenhum. Então, essa substância que eles acabam adicionando está ajudando um pouco na cor, mas não resolve o problema de todo. Mesmo porque uma das obrigações é trocar a rede. Então, eu penso que essa é uma obra que vai trazer transtornos na área central do município, porque vai fazer buraco, uma série de coisas. Mas eu penso que a prefeitura deve estar muito empenhada em fazer com que essas obras de abrir valeta também sejam feitas simultaneamente, essas obras, outras obras nas ruas e nas avenidas do centro, para que a gente, ao final aí de um período de um ano e pouco, possa ter um centro revitalizado e sem mais degraus, né, com rampa para portadores de necessidades especiais, com calçadas de uma forma mais segura, tirar os tocos de árvore, substituir aquilo que precisa ser em termos de árvore, que as pessoas às vezes acabam pedindo e representa algum perigo, se for o caso, e que a gente possa daqui a 1 ano e meio ter essa obra concluída. Eu sempre disse que eu ia ser uma fiscal da Saneaco, vereadora ou não eleita. E agora, como vereadora eleita, minha responsabilidade aumenta. Então, nós vamos sim fiscalizar para que ela faça a troca de todos os tubos de ferro fundido do centro da cidade por outro material, que é o material de PVC, e que a gente possa ter eliminado esse problema da rede de água. Mas a Saneaco, ela não tem essa função só. Ela tem uma série de coisas que ela tem que fazer ao longo de 2013. A gente sabe que no mês de março a Saneaco sempre acena com o aumento da tarifa. E eu penso que antes disso ela vai ter que começar essas obras. Sinalizar com o início das obras. Não dá mais para o São Camilo ficar sem rede de água, não dá mais para o Oriental não ter rede de água, não dá mais para o Roseiras ser atendido com um caminhão, ao custo que a gente sabe quanto é cada caminhão. Quem paga isso é a prefeitura. Então, eu penso que essas 3 obras, fazer a rede de água, retrocar tudo isso e começar já a mexer nas redes de esgotos do Monjolinho, do Recanto, é o que a Saneaco tem que fazer antes dela vir falar em aumento de tarifa. Porque nem tudo que é legal é moral, nós sabemos disso. Isso eu falo porque eu estou muito preocupada com a fiscalização que é feita pelo Estado em cima da Ciágua. Demora muito. A Arcesp, que recebe 2% de tudo que a Saneaco arrecada em Mairim, para fazer a regulação, para analisar o aumento de tarifa e para fiscalizar a Saneaco, ela é lenta. Ela é por demais lenta. E se ela demorou quase 1 ano para vir com a análise das contas de 2011, eu imagino daqui a pouco como que vai ser. Então, a nossa fiscalização vai ser muito importante, mais importante do que a da agência reguladora nesse caso, que é o trabalho que eu tenho visto até o momento. Pode ser que daqui para frente ela nos surpreenda. Então, essas são as minhas palavras. Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite e muito obrigada.